capítulo 6, no versículo 7 de Gênesis, fala sobre esse homem chamado Noé. Ele diz assim, Deus falou para ele, disse o Senhor, no caso a Noé, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 fala assim, porém, Noé achou o que, gente? Graça, favor, diante do Senhor. Versículo 9 ainda. Eis a história de Noé. Olha que história longa. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ponto, vírgula. Noé, diga para mim, por favor, andava com Deus. E no versículo 10 diz, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olhe para mim um instantinho. A Bíblia fala que Noé, ele era um homem justo entre os seus contemporâneos. O que significa dizer os seus contemporâneos? Contemporâneos não é conterrâneos, é contemporâneos. Contemporâneos são pessoas que vivem na mesma época, na mesma geração. Por exemplo, vocês são os meus contemporâneos, nós estamos vivos na mesma geração. Então a Bíblia diz que Noé, ele era justo entre os seus contemporâneos. E a Bíblia fala que na época de Noé, a corrupção do gênero humano aumentou muito, cresceu muito, a maldade do homem. Os dias se tornaram maus, os homens se tornaram corruptos, irreverentes, não tinha respeito com mais nada, falta de temor. Havia uma grande confusão naquela época e foi quando Deus decidiu resetar a humanidade. Partir do zero ou quase do zero, só deixar mesmo Noé. Só deixar Noé. E aí foi quando Deus deu a direção para que ele construísse uma arca. Veja que a Bíblia fala que mesmo entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Quando a Bíblia diz isso, gente, ela descarta completamente essa história de que todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Todo mundo é assim, então eu vou ser. A Bíblia está aqui descartando essa ideia de que se o fulano, ciclano, beltrano é corrupto, se vendeu, se corrompeu, errou, falhou, eu não tenho que errar. É claro que Noé, quando a Bíblia diz que ele era justo, não quer dizer que ele não era pecador, que ele não tinha falhas. Tinha ou não tinha? Ele era um homem falho, como os demais da sua época, só que ele não vivia nas falhas, nos erros que eles viviam. Então a Bíblia diz que esse homem foi escolhido justamente por causa disso. E no capítulo 7, falando um pouquinho mais sobre Noé, ele diz assim no versículo 1, depois da arca ter sido construída, disse o Senhor a Noé, capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De novo, Deus reforça a questão de que mesmo no meio daquela geração, Noé se mantinha justo. Noé era um cara que ia na contramão dos seus contemporâneos, daquela geração. Ele tinha, até nós pregamos, acho que foi domingo passado, sobre o posicionamento, foi domingo passado, né? Noé tinha um posicionamento diferenciado dos demais da sua época, e isso agradou a Deus. Porque Deus procura pessoas que venham se posicionar, pessoas que venham ter firmeza na sua fé, na sua comunhão, no seu temor. Eu sei que é difícil no meio de uma geração manter a sua postura, a sua índole. Eu sei que não é fácil no meio da geração que a gente está, você manter uma postura, isso é muito difícil, mas não é impossível. Isso não quer dizer que você, que eu, que nós vamos, eu costumo dizer, pagar de santo. Eu não gosto de pagar de santo, não gosto de fazer o fino, sabe? Eu gosto de ser quem eu sou.
Embora sejamos muitas das vezes atacados pelo jeito que somos, embora nós acabamos por ser rotulados pelas pessoas, fulano é assim, fulano é do jeito tal, embora sejamos muito rotulados pelos outros, mas a gente não deve abrir mão da nossa autenticidade, ser quem realmente a gente é, mas tudo isso sem perder o temor, o respeito às coisas de Deus, porque eu sou quem eu sou, mas eu sei os meus limites, então eu procuro guardar o meu coração, e eu não posso, até fiz uma oração agora antes da palavra, eu falei, Senhor, não deixa a gente perder a sensibilidade, não deixa a gente perder a visão espiritual, porque às vezes no corre-corre da vida, a gente acaba perdendo um pouco da sensibilidade, da visão espiritual, para as coisas que vêm acontecendo, e você vai entender onde eu quero chegar. Se você olhar hoje para o mundo, eu não estou lembrado, nesses 40 anos de vida, que é pouco, perto de alguns que já tem mais, mas eu não estou lembrado do mundo passar uma fase tão difícil como a que nós estamos vivendo agora. Claro que houve outras situações, guerras, 2 guerras mundiais que mexeu com a estrutura do mundo, mas a ponto de envolver o mundo inteiro, o planeta, uma bactéria que é um vírus que é o corona, o Covid-19, mexer com a estrutura das pessoas dessa forma, eu nunca vi. E não é só a questão sanitária, a questão da saúde, mas acaba afetando família, acaba afetando dinheiro, finanças, a economia mundial está toda bagunçada, uma hora vai bem, outra hora vai mal. A gente vive hoje no mundo uma polarização política, uma guerra política, as pessoas se posicionando de um lado, as pessoas se posicionando do outro, ataques políticos de todos os lados. E hoje com a internet a gente tem um conhecimento melhor, sim ou não? As informações chegam, a gente começa a observar mais as coisas. E ainda por cima eu estava vendo esses dias, vocês devem estar acompanhando também, o tal dos gafanhotos. Quem viu? A nuvem de gafanhoto que se formou lá no Uruguai, no Paraguai, né? E que passando pela Argentina ia para o Uruguai. E eu estava lendo, estudando um pouquinho sobre isso daí. E foi uma nuvem que se formou do nada, por causa do clima, foi se ajuntando, e eles procriam muito rápido e tal. Só que aí alguém pode dizer assim, poxa pastor, mas agora o senhor vai falar disso, do caos, ao apocalipse. Olha gente, eu não quero aqui ser o chamado profeta do caos e colocar pânico nas pessoas. Pânico não, eu não trabalho com pânico, não trabalho com medo, mas eu trabalho com temor de Deus. Temor de Deus sim, porque a gente não pode fazer terrorismo espiritual em cima disso. Não, mas a gente tem que alertar para isso, porque a gente não pode fazer vista grossa para esse tipo de coisa. Graças a Deus, pelo que a gente sabe, teve a frente fria lá no sul, né? E aí os bichos não gostam meio de frio, igual alguns crentes. E... não, é só um comentário aqui. E... Jesus falou, hora para não voltar no inverno nem no sábado. Foi ele que disse, não sou eu que estou dizendo, só estou repetindo as palavras de Jesus. Fala com ele aí. Então os bichos... os bichos não gostam muito de frio, parece que desviou. Parece que o negócio, graças a Deus, não vai vir para essas bandas aqui, graças a Deus para nós, né? Mas coitado de quem vai sofrer o impacto, né? Que esses bichos, que essa nuvem se dissipe e nem aqui, nem em canto nenhum eles venham arrasar, destruir plantações, enfim. Então a gente não pode olhar para isso e falar, nossa, não, besteira. Não, gente, olha só, e se essa praga vem para cá e come as plantações e a coisa não está boa por causa de uma peste? A Bíblia chama de peste, doença, enfermidade, que é o coronavírus. Aí vem a outra praga, porque gafanhoto é praga, para danificar ainda mais a economia. Já tem a questão da corrupção, já tem a questão da violência, já tem várias questões. Então eu não posso, como cristão, fazer vista grossa, eu não posso fazer terrorismo, não tenho que fazer terrorismo, mas também eu não posso deixar passar desapercebido. Eu não posso simplesmente, como pregador, anunciante do Evangelho,
chegar aqui para você e dizer, não, tá tudo bem, e Deus vai dar vitória e coisa e tal. Claro, Deus vai dar vitória, o fim do mundo não vai ser de hoje para amanhã. Mas essas coisas, esses acontecimentos servem para despertar a igreja, para que nós olhemos para a nossa fé. A gente às vezes está muito preocupado com dinheiro, com o marido, com o filho, com isso. E a nossa fé, e a nossa vida com Deus, e o nosso temor, o nosso respeito, a nossa reverência, e o nosso ministério, e o nosso chamado, e o nosso serviço para o reino. É ou não é verdade? Porque as pessoas, na época em que Deus decidiu acabar com tudo, as pessoas estavam vivendo exatamente como agora, despreocupadas com a sua espiritualidade, despreocupadas. As pessoas estavam vivendo sem reverência, sem temor, sem respeito. Queria que você abrisse agora em Mateus 24, para que você ouvisse, embora você esteja ouvindo dele diretamente, mas através de mim, mas vamos ouvir do próprio Jesus a respeito desses dias de Noé. Mateus 24, versículo 36, está no jeito aí, gente? Mateus 24, 36. Jesus falando sobre a sua vinda, sobre a sua volta. Ele fala assim, quem achou, diga amém. 24, 36, né? Ele falando assim, para a gente resumir um pouco. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? Senão o Pai. Olha o 37 como fala. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Continuando. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E olha o 39. E não o, lê a palavra, e não o perceberam. Eu li essa palavra aqui e isso me chamou a atenção. Tudo estava acontecendo, o pessoal estava casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, zoando plantão, correndo por todas as coisas, e eles não, por favor, não perceberam. 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, gente? Jesus falando. Jesus dizendo, como foi lá nos dias antes do dilúvio, vai ser antes da minha volta, antes da minha vinda. As pessoas vão estar correndo por causa de si mesmas, das suas coisas. As pessoas, um tempo atrás eu falei sobre isso, a gente falou sobre a correria, quem lembra? Não dá porque eu tô na correria, pastor, tô na correria. Vamos para a igreja, não dá, tô na correria. Vamos orar, tô na correria. Vamos para a igreja, não dá, tô na correria. Tô na correria. As pessoas estavam nessa correria e não perceberam os fatos. Eles não atentaram para os fatos. Perderam completamente a sensibilidade espiritual, não atentaram. E quando perceberam, a arca já estava fechada e a chuva já estava caindo e a água foi subindo. A princípio, eu acredito que mesmo quando começou a chover, eles ainda demoraram um pouquinho para entender que a coisa era séria. Porque eu acredito que alguns, ou talvez até muitos, né, estavam tão anestesiados com as suas coisas, sua vida, que mesmo chovendo um dia, 2, 3, 4 dias direto, chuvas torrenciais, mesmo assim eles não devem ter percebido. Alguns devem ter falado assim, chuva de verão, está só chovendo um pouco, mas quantas vezes já não choveu? Alguns demoraram muito para perceber. Um ou outro deve ter percebido um pouco mais cedo e falou, tá esquisito esse negócio aí, hein? Até porque eu acredito que Noé, ele deva ter sido muito zombado por estar construindo aquela arca, um barco daquele tamanho. Nunca ninguém tinha feito um troço daquele. Com certeza alguém deve ter falado para ele, você está louco, cara? Por que você está construindo isso? E ele devia falar, Deus anunciou um dilúvio.
Você está brincando, cara? Olha o tamanho do planeta. Não tem como que isso aqui tudo vai inundar, vai encher. É assim que muitas das vezes nós somos taxados de idiota, de trouxa. Tem gente que diz assim, esse negócio de Jesus vai voltar, eu ouço desde quando eu nasci. Pois é aquilo que eu sempre falo. E quem diz que Jesus já não voltou? Ele volta toda hora para quem morre. Toda hora Jesus está voltando. A volta triunfal dele, eu não duvido não, mas daqui um pouco vai acontecer. A coisa não vai demorar muito não, gente. Olha lá se os nossos netos, olha lá se a gente chegar a ver os nossos bisnetos. E se a gente chegar até lá, né? Eu já estou no meio do caminho. Eu já estou aos 40, na metade da vida. Quem tem mais de 40 aqui? Então, você está um pouco mais na minha frente. Você já está me olhando no retrovisor. Não é verdade? Mas eu posso ir em primeiro, né? A minha senha pode cantar lá em cima, a pedra, eu falo, bingo, é eu, né? Então as pessoas estavam vivendo exatamente assim. Você está entendendo a palavra? Quem está entendendo, gente? Então eu não posso e não vou, eu não sou de fazer terrorismo. Oh meu Deus, sua alma será lançada no caldeirão do Hulk, no inferno. Olha o apocalipse, a praga, o gafanhoto, é o cavalo amarelo, é o branco, é o azul, é o vermelho, é o cor-de-rosa, é o fluorescente, é o cavalo de LED que está vindo aí. Não vou fazer esse tipo de coisa, mas também eu não posso chegar aqui e dizer que isso é normal. Porque se você pegar a Bíblia, Jesus falando sobre o final dos tempos, o princípio das dores, é isso que está acontecendo. Guerra, aí diz que no final o amor de muitos se esfria, trairiam uns aos outros. Se levantariam uns contra os outros, trairiam uns aos outros. Isso acontece ou não, gente? Toda hora. Toda hora, não é traição conjugal, não, é a traição de pessoas, amigos, parentes, de todos os lados. Isso acontece sempre. Então não sei você, mas eu não vou e não posso fazer vista grossa diante desses fatos. Seria, me desculpa a expressão, mas eu vou falar alto e claro, seria burrice minha se tudo que está nessa palavra, tudo que saiu da boca de Jesus que aconteceria e está acontecendo, e eu fosse, desculpa de novo, mas vou falar, um idiota espiritualmente falando, para dizer assim, tá de boa caramba, meu. Depois dessa pandemia, depois que passar esse vulco, o mundo já não vai ser mais o mesmo. Essa questão de internet, as pessoas... Você sabe que tem gente que... Tem sistemas por aí que sabe tudo que você faz. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente está falando de algum assunto, estou falando de caixa de som. E com o celular na mão. Aí eu abro o celular, tá lá a propaganda, ó, promoção de caixa de som. Eu falei, fala Deus. Alô, quem está aí? Tem alguém? Eu só falei, o troço apareceu no celular. Se você digitar qualquer coisa no seu celular, daqui a pouco, já aconteceu isso ou não? Aqueles patrocinados, aí aparece divulgação. Você coloca lá perfume. Só escreve perfume, depois apaga, mas só de você digitar começa a aparecer um monte de coisa de perfume no Facebook. Não é assim? Esse povo sabe tudo que a gente faz, meu. Por isso que às vezes quando eu ia com a comadre em casa lá, né? Orando em secreto, eu deixo o celular longe. Eu falei, vai que esse cara tá vendo alguma coisa aí, deixa eu ver. Tem um sujeito me olhando aí, velho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, Jesus. Continuando aqui. É ou não é? Então as coisas estão afunilando, gente. Assim acontecia no tempo de Noé. Repito, não é pagar de santidade, mas é você ter temor a Deus, ter reverência. As pessoas estavam assim, não estavam nem aí. Sem consideração, traindo, falando mal, metendo pau um no outro, igual nos dias de hoje. Isso acontece às vezes até dentro da igreja. Acontece ou não acontece? Acontece. Gente falando mal, gente criticando, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É desafiador. É desafiador lidar com isso. É desafiador. É uma glória, mas é desafiador. Eu estou rindo. É uma glória, mas é desafiador. Você tem que lidar com tudo isso. Tem gente que fala mal da gente, sabe? Nos cantos, nas casas. É ou não é? Mas sempre tem um
uma formiguinha ali, uma mosca. E às vezes a mosca é minha amiga. Aí a mosca veio, oi mosca. Aí ela fala, oi, então houve um negócio ali. Oh, que legal, hein mosca. Não é assim, gente? Você tem que lidar com isso também, sim ou não? É famílias, é parente seu falando mal, metendo pau. É de todos os lados. Fogo amigo, fogo inimigo, de todo quanto é canto. Isso é bíblico, isso é de Jesus. Jesus falou, olha, isso aí vai acontecer. Acontecia lá atrás e vai acontecer mais ainda agora. Então nós temos que ficar sempre atentos. Atentos, eu quero que você entenda isso. A mensagem de hoje é para a igreja. Alguém que esteja acompanhando a transmissão, fala, eu não sou evangélico, eu estou assistindo aqui agora. É para você também, se Deus quis que você ouvisse, é para você ouvir. Mas é principalmente para a igreja, para aquele que diz, eu sou cristão, eu sou evangélico. Abra os seus olhos e veja isso aqui. Olha tudo que está acontecendo. E não perca o temor de Deus, mas continue levando as coisas de Deus a sério. No versículo 3 do capítulo 24 mesmo de Mateus, eu queria ler esse texto com você, para a gente encerrar. Quando Jesus fala do princípio das dores, eu só vou ler. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, final dos tempos? E ele, Jesus, lhes respondeu, palavras de Jesus. Ele disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes e o que mais? Em vários terremotos, em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, Jesus falou que nesse tempo, no final dos tempos, muitos hão de se escandalizar, o que mais? Trair e o que mais? E odiar uns aos outros. Olha só, se escandalizar, né? Se decepcionar. Ai meu Deus, fulano isso. Ai eu não acredito. Ai meu pai do céu, como pôde o Beltrano? Escandalizar, trair, ou seja, trair é dar uma facada pelas costas, é cuspir no prato que comeu. Por isso que a gente às vezes se escandaliza, fica, então eu fiquei chateado. É porque a gente às vezes esquece de ler essas coisas, porque já está tudo avisado aqui. Eu acredito que Jesus olhe para a gente e fala assim, mas eu não estou entendendo que você está assim, hashtag chateado, porque eu já avisei, né? Que isso ia acontecer. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, olha isso, gente, se esfriará de quantos? De quantos? Quase todos. Não são alguns, não são muitos, são quase todos, né? Entendeu? Quase todos. Onde mais? 13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Que esse sejamos nós, diga amém. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Faz tempo que eu não leio esse texto. E para ser sincero, faz tempo que eu não ouço alguns pregadores falar dele também. Esse texto tinha que ser falado no mínimo de cada 3, 4 meses na igreja. É ou não é verdade? Para que a gente nunca se esqueça dessas palavras aqui, ó. Mesmo que as coisas não estejam
no futuro como estão agora. Mesmo que as coisas voltem ao normal, mesmo que as coisas venham melhorar, esse texto nunca sai de moda. A gente tem sempre que pensar e lembrar dele. Amém, gente? Para alimentar o temor de Deus no nosso coração. Quantos estão em casa assistindo, que estão afastados de Deus, que não tem mais tempo para orar, para buscar, até mesmo às vezes para assistir um culto online, sentado no sofá de casa com a manta, com o fone aqui. Tem uns que até dormem, mas nem assim conseguem mais. Quantos, pessoal, que tem praticado, vivido isso aqui, tem odiado, traído a outros, que tem faltado com consideração, com amor, com respeito aos outros. Então que nós saiamos desse culto nessa manhã. Por isso que eu fiz questão de não botar tema nenhum aqui, porque o que eu quero que fique no seu coração nessa manhã é esse sentimento. Olha tudo que está acontecendo, analisa tudo que está acontecendo, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu amo quando você prospera, eu fico feliz quando você é curado, quando alguém da sua família se liberta. Tudo isso é maravilhoso, mas nada me deixa mais feliz do que ver você alinhado com Deus. Nada. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito de vida. A gente fala de inteligência emocional, lidar com as contrariedades. A gente quer que você prospere, te dá algumas dicas de como prosperar e ajudar a família, isso, aquilo, outro, mas nada me satisfaz do que estar falando para você o que eu estou falando, para você levar as coisas de Deus a sério. Você que é jovem, que vive no meio dessa geração, você olhar para o seu comportamento, você ser um cristão de verdade, não um cristão fajuto, não um cristão mentiroso, mas um cristão verdadeiro. Amém? Amém? Verdadeiro, você se posicionar e não viver como o povo na época de Noé, porque vai acontecer desse jeito. Quando você menos esperar, o Filho de Deus virá. Mas que quando ele vier, a gente abra os braços e diga a ele: Senhor, eis-me aqui, estou preparado. Como a noiva se prepara para o noivo no dia do casamento, que assim estejamos nós para o nosso Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus e aplaude o nome dele. Que estejamos prontos para o dia da volta e da vinda dele. Amém?